Baruch Hashem, Shabbat Shalom Haverim, Shabbat Shalom Lekulechem, que a paz de Yeshua esteja sobre todos nós, sobre todos vocês. Shalom Aleinu, em nome de Yeshua, estamos começando mais um shiur de Shacharit Shabbat, mais um shiur de Shabbat, Baruch Hashem, aonde iremos meditar, mais um Shabbat na presença do Eterno, meditando na Torá Sagrada, a lei de Deus, que, diga-se de passagem, é a base de toda a Escritura Sagrada. Como dizem, né, os nossos sábios, toda a interpretação que é extraída da Brit Hadashah, dos Neviim, dos profetas, dos Ketuvim, dos escritos, toda a doutrina que é extraída dali, mas que não tiver embasamento na Torá, é heresia. Porque tudo que os apóstolos, tudo que Yeshua nos trouxe, tudo o que os profetas nos trouxeram, está embasado primeiramente na Torá. Ela é a base de toda a Escritura. Yeshua trouxe os seus ensinamentos pautado, embasado na Torá Sagrada. Os profetas, a mesma coisa, vieram descortinando aquilo que já estava na Torá, mas os nossos olhos não enxergavam. Da mesma forma, Yeshua vem agora trazendo ainda mais à luz aquilo que os profetas não explicaram direito. Ele vem então, se materializa no nosso meio. Yeshua vem, nasce, né, num corpo humano. O espírito, o Ruach do Mashiach vem e andou entre nós, ele tabernaculou entre nós, nos trazendo então de forma mais plena, né, aquilo que os profetas falaram, e os apóstolos também vêm trazendo, elucidando muita coisa para nós. Yeshua falou: eu não vim revogar a lei, eu vim tornar plena, trazer o verdadeiro entendimento. Baruch Hashem. A Parashá Hashavua, a Parashá da semana, essa semana, Parashá Mishpatim. Semana passada estudamos sobre a Parashá Yitro. Hoje, Parashá Mishpatim. Baruch Hashem. A Parashá Mishpatim, ela compreende Sefer Shemot, livro do Êxodo, do capítulo 21, do Passuque 1, verso 1, até o capítulo 24 e o Passuque 18. A Haftará está no profeta Yirmiyahu Hanavi, o profeta Jeremias, capítulo 38, capítulo 34, do verso 8 ao 22, capítulo 33, do 25 ao 26. Beseder Gamor. E o texto da Brit Hadashah é Hebreus 9, do 15 ao 22, e Hebreus 10, do 28 ao 29. Beseder Gamor. Parashá Mishpatim. O primeiro passuque nos diz: agora estes são os juízos que lhes apresentará. A palavra Mishpatim significa juízos. É o plural da palavra Mishpat. Mishpat quer dizer juízo, no singular. Mishpatim, juízos. Isso é extremamente relevante porque nós sabemos que a Torá Sagrada, ela é subdividida em 3 classes e tipos de mandamentos. Ou seja, existem 3 tipos de mandamentos na Torá. Nós temos os Mishpatim, que é o nome da Parashá desta semana. Nós temos também outro tipo de mandamento que nós chamamos de Hukim, que são os estatutos. E nós temos também os Eidot, que são os testemunhos, né? Então, os mandamentos de Deus é dividido em 3 tipos, em 3 categorias: Mishpatim, Hukim e Eidot. O que é Mishpatim? Mishpatim são mandamentos civis, né? Ou seja,
esses juízos, né? O primeiro verso diz, agora são estes os juízos que lhes apresentará. Hashem fala a Moshe Rabbeinu, apresenta para eles as minhas leis civis. Ou seja, são mandamentos que nós conseguimos compreender o motivo pelo qual devemos guardar. São mandamentos que são lógicos ao entendimento humano. Já o Hukim são mandamentos suprarracionais. São mandamentos que não têm lógica. São mandamentos que Hashem não explica, nem mesmo na Mishnah, nem mesmo no Talmud. Os sábios explicam, porque Hashem não deu a explicação desses mandamentos, apenas ordenou que nós viéssemos guardar. Esses mandamentos são mandamentos suprarracionais. Nós obedecemos sem mesmo saber o motivo de obedecermos. Mas a Torá, por exemplo, na Parashá Behar e na Parashá, principalmente Berukotai, que é a última porção do livro do Vaikra, do livro do Levítico, Parashá Berukotai, veja a palavra Hukim, Hukat, Hok, está dentro do nome da porção, Berukotai, ou seja, com os meus mandamentos é o nome dessa porção, com os meus estatutos seria a tradução correta. Ali na Parashá Berukotai, Hashem vai explicar as bênçãos que sobrevêm, que recaem sobre aqueles que guardam os Hukim, os mandamentos suprarracionais sem mesmo entender. Hashem tem uma série de brahot, de bênçãos, que ele libera sobre aquele que guarda os mandamentos. E isso é extremamente relevante, porque isso nos ensina algo, porque não é o homem quem está prometendo, é Hashem que está prometendo. Ele diz, se vocês guardarem, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Ou seja, está lá, só ler, vocês vão compreender direitinho as classificações, né, e as bênçãos que Hashem tem para aqueles que guardam os mandamentos suprarracionais do Eterno. E também nós temos os Eidot. O que é Eidot? São os mandamentos que são classificados como testemunhos. Por exemplo, os Atzitzit. É um mandamento Eidot. Nós usamos para dar testemunho às nações, testemunho àqueles que não servem a Hashem, sobre os mandamentos de Deus, que de fato nós servimos a Hashem. É um mandamento de testemunho. Quando uma pessoa olha para nós na rua e vê nós, os homens, que mulheres não precisam usar tzitzit, mas o homem, quando ele anda na rua de tzitzit e as pessoas olham para o tzitzit, as pessoas então veem ali que aquilo ali serve de testemunho. É o que evidencia o povo de Deus. Baruch Hashem. E nós temos então os mandamentos Mishpatim. Esse é o nome da Parashá. Hashem vai dizer, Moshe, tu vai apresentar os meus Mishpatim para o povo de Israel. Ou seja, a palavra Mishpatim, primeiramente significa juízos, como eu disse, Mishpat, juízos, mas também significa ordenanças, também significa Torá, instrução, Baruch Hashem. Isso significa Mishpat, significa ordenanças e juízos, Baruch Hashem. Moisés então vai trazer o conhecimento dos Mishpatim do Eterno ao povo de Israel. Verso 2, se você comprar, veja bem, por que a gente sempre começa falando sobre Mishpat? Porque aqui vai ser entregue, como eu disse, mandamentos civis. O que é mandamento civil? Colocar em ordem a civilização, para que o povo possa interagir com justiça. Isso é mandamentos Mishpatim. Mishpatim vem para colocar ordem na nação, vem para colocar ordem no ambiente, no cenário, para que nenhum irmão possa passar a perna no outro, para que haja justiça entre a civilização, Baruch Hashem. E dentro desse corpo de mandamentos de Mishpatim,
nós vamos encontrar ali mandamentos na Torá. A Torá vai começar já descrevendo leis que regem a escravidão dentro do povo de Israel. Isso, obviamente, na época de Moshe Rabbeinu, na época de Yehoshua e assim por diante. Mas a gente sabe que depois de um tempo, por exemplo, hoje Israel não cumpre esses mandamentos, porque Israel entende que o amor ao próximo, de fato, suplanta esses mandamentos. Israel foi escravo, sabe como funciona, mas na época tinha sim essa questão de escravidão, e nós vamos entender por que Hashem, de uma certa forma, ele regulariza a escravidão. Porque a primeiro modo, à primeira vista, à primeira instância, quando nós falamos escravidão, isso é uma palavra que soa pesado. Escravidão. Logo nós já imaginamos um conceito de escravidão que nós temos já na nossa cabeça embutido, né? Então nós temos aí, o povo de Israel ficou 400 anos escravo no Egito, humilhado, debaixo de chicote, opressão. Nós temos aí vários exemplos na história, o povo africano que foram arrancados de suas terras, foram dispersos entre vários países, do qual o Brasil também foi países que receberam escravos. E foi uma humilhação total, uma discriminação total para com o escravo africano. E assim também foi com o povo hebreu lá atrás. Quando nós falamos de escravidão na Torá, a primeira coisa que nós entendemos sobre o conceito de escravidão é esse conceito que nós estamos acostumados, humilhação, chicote. E, na verdade, a escravidão que a Torá está mencionando aqui não é esse tipo de escravidão, é um outro tipo de escravidão. É um outro conceito de escravidão, é uma escravidão justa. Como assim? Pode haver uma escravidão justa? Pode. Primeiramente porque Israel, na Torá, nós não vamos encontrar leis de prisão. Como nós temos hoje no Ocidente, hoje em Israel também funciona dessa forma, nos países, né, que têm leis que combatem a criminalidade, que tentam inibir a criminalidade, nós vamos ver países que vão ter presídios, cadeias. A pessoa cometeu um crime, cometeu um furto, um roubo, a pessoa ela é condenada, a pessoa vai para um presídio, ok? Assim funciona o sistema das nações hoje. Porém, na Torá, nós não vamos encontrar nenhum mandamento em que a pessoa tem que ser presa em um presídio, em um regimento penitenciário. Não, nós não vamos encontrar mandamentos assim. Por outro lado, nós vamos encontrar mandamentos de escravidão. Porque era assim que a pessoa pagava a sua pena na época. Era com o trabalho. Não era a pessoa ficar ali trancada dentro de um presídio, de uma cela, esperando o tempo passar e cumprir o seu tempo e depois ser solto novamente. Não, a pessoa tinha que trabalhar. E nós vamos ver que mesmo assim a pessoa cumprindo pena, de uma certa forma aqui, né, cumprindo uma pena, pagando por um crime que cometeu, a pessoa mesmo assim não podia ser humilhada pelos seus senhores. Não podia ser humilhada, não podia ser ferida. Então nós já encontramos na Torá, aqui nesses mandamentos que vão falar sobre escravidão, leis que defendem a integridade da pessoa que está ali cumprindo a sua pena com o trabalho escravo, né? Hoje nós iríamos, como que se chama isso hoje na lei? A pessoa, quando é presa, ela vai lá fazer um exame de corpo de delito, para ver se ela não foi machucada, né? Para ver se a integridade do prisioneiro, né, está intacta, ela está realmente íntegra. Da mesma forma, nós encontramos isso na Torá. A pessoa que estava sendo ali escravizada, pagando uma dívida que possuía, ela não podia ser ferida pelo seu senhor. Haviam leis que garantiam que a pessoa que estava ali trabalhando para pagar,
existiam leis que garantiam a integridade física do escravo. Então a Torá vai começar a legislar nesse sentido. O verso 2 nos diz: se você comprar um servo hebreu, ele servirá 6 anos, e no 7º ano ele sairá de graça sem pagar nada. Então, o primeiro ponto que nós temos que compreender aqui, uma questão que levava um ser humano a ser escravo, era o golpe, a falcatrua, a maracutaia. Uma das coisas que levava a pessoa a ser escravo é quando, por exemplo, uma pessoa pegava um empréstimo com alguém. Vamos criar nomes fictícios aqui. Jacó, vamos botar o nome de Jacó aqui. Jacó, vamos criar uma ilustração aqui. Jacó pegou um empréstimo com Reuven. E ele prometeu ao Reuven: não, vou te pagar tudo certinho. A Torá proíbe empréstimo com juros. Então ele pega emprestado já sem juros. E ele promete, ele faz um juramento. Ó, eu vou fazer assim, vou fazer assado, eu vou te pagar esse valor. Ok? Baruch Hashem. E a pessoa não paga. Pegou o empréstimo e não pagou. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa vai ser levada a juízo. Ou seja, a pessoa que foi prejudicada, ela vai levar o caso ao Beit Din, ao tribunal. E o tribunal vai julgar a causa. Vai aparecer lá então o Reuven e o Jacó ali na corte, no Beit Din, no tribunal. E o tribunal vai julgar a causa e vai dizer, digamos que o Jacó então, o Beit Din identificou que Jacó pegou o dinheiro com má fé, com a intenção de não pagar. Então o Beit Din vai julgar a causa. E o Beit Din vai condená-lo à escravidão. Primeiro o Beit Din vai ver se ele tem bens. Se ele tem bens, então o Beit Din vai pegar essa propriedade, vai vender essa propriedade e vai pagar a pessoa no qual o Jacó pediu emprestado, que é o Reuven. Mas digamos que a pessoa não tem propriedade. A pessoa, Todarabá, a pessoa não tem propriedade. Ela pegou o dinheiro e gastou o dinheiro. E não tem propriedade para pagar. O Beit Din então vai decretar, essa pessoa deve trabalhar para pagar a dívida. Ou seja, ela será vendida como escravo. Ela será vendida como escravo, o dinheiro da compra dessa escravidão será paga com a dívida que ele contraiu, e a pessoa agora vai pagar esse novo empréstimo que ela usou com a escravidão. Conseguiram compreender? A pessoa será vendida como escravo, o dinheiro dessa venda vai ser usado para pagar o Reuven, que o Jacó pegou emprestado. Porém, agora, ele vai ter que trabalhar como escravo para pagar essa dívida. Porém, a Torá diz, ele servirá 6 anos. No 7º ano, que é o Shemitah, o ano sabático, ele sairá de graça, sem pagar nada. Então, ele vai trabalhar 6 anos ali, né, a ferro e fogo. Quando completar 7 anos, no 7º ano, então ele sai de graça. Não quando completar 7 anos, mas quando entrar o 7º ano, ele sairá de graça, livre, pagou a sua dívida. Essa é a primeira regra de escravidão. Verso 3, se ele entrar sozinho, deverá sair sozinho. Se ele for casado,
então sua esposa sairá com ele. Isso é interessante. Se a pessoa que fez o empréstimo ou furtou algo, né, geralmente quando pegou um empréstimo muito alto isso acontecia, e ela era vendida como escravo, a lei da Torá neste verso está nos dizendo, se ela for solteira, sozinho, se a pessoa, o homem, é solteiro e ele foi vendido como escravo, ele vai entrar sozinho e vai sair sozinho. Se ele for casado no momento em que ele contraiu a dívida e foi vendido como escravo, a Torá está legislando aqui, o homem vai servir como escravo, mas ele não pode se separar da sua esposa. Ou seja, a esposa vai para a escravidão junto com o esposo, porém, a mulher não vai trabalhar como escrava. O homem será escravizado, ele vai trabalhar para pagar a dívida, porém, a mulher vai estar junto com ele ali. E a lei da Torá diz o seguinte, segundo os nossos sábios vão dizer, que o senhor deste escravo tem que sustentar a mulher do escravo enquanto ele está trabalhando. Então veja como as leis de Deus são justas. A pessoa não está sendo escrava à toa, não é chegou lá a lei do mais forte contra o mais fraco, né? O mais forte vai lá, pega, prende o homem, dizendo agora tu é meu escravo. Não, não. A pessoa está sendo escrava porque por ordem de um tribunal, que é o Beit Din, e ela está indo para pagar uma dívida. 6 anos, no 7º ele é solto. Se for casado, então a esposa vai junto, mora com ele lá, e o senhor desse escravo tem que sustentar a mulher e os filhos, a família do escravo, enquanto ele trabalha para pagar a sua dívida. Isso é muito interessante. Pode falar. A lei da Torá, exatamente. A lei da Torá só cumpria quem era justo. Claro que o Beit Din também ficava de olho. Havia uma fiscalização. Porque o escravo, ele tinha que ter todos os direitos garantidos. Ele tinha que ter comida, moradia, ele tinha que ter vestimenta, ele tinha que ter tudo. Ele tinha que ser bem tratado. Ele teria que ser tratado como um funcionário é tratado, como um funcionário deve ser tratado. Porque nem todo chefe, todo patrão trata bem seus funcionários. E existem leis para isso. Que o patrão ele tem que agir de forma humana e não desumana com os seus funcionários. Existem leis que protegem os direitos trabalhistas. Da mesma forma, a Torá está defendendo aqui os direitos do escravo, porque ele está indo para trabalhar, para pagar uma pena, para pagar uma dívida, através do serviço, porém ele não pode ser humilhado, né? Então é diferente de como a gente vê nos presídios, né? Na mesma regra, porém, os estrangeiros não eram libertados no Shemitah e nem no Jubileu. Eles não eram. Os estrangeiros, eles eram herança. Tem um passuque na Torá, um verso que diz que eles são herança. Onde Israel domina Canaã e ele bota, né, vence as nações, as 7 nações que estavam ali. Nós vamos ver que alguns ficam escravos. Né? Alguns ficam escravos do povo de Israel. E aquilo ali serve como herança. Eles vão ficar escravos. Né? Nós vamos falar isso aqui mais para frente. Desculpa. Se fosse estrangeiro, a lei é uma só. Né? Ele não saía livre. Não saía livre. Se ele for um escravo hebreu ou uma escrava hebreia, nós vamos ver que tem um passuque que fala assim, escrava hebreia, porém, é claro que ela foi também trabalhar, tem alguns requisitos, algumas situações em que a mulher vai ser escrava também, né? Mas é mais voltado para o homem. Mas desde que seja hebreu, sai no 6º e no 7º ano, que é o Shemitah, ou no jubileu, né? Ou no jubileu. Digamos
que a pessoa foi presa ali, foi vendida como escrava, né, e está próximo do jubileu. Chegou o jubileu, já era, tem que ser solto. O ano sabático também. Digamos que a pessoa foi vendida como escrava no 5º ano do ciclo de Shemitah. Então vai passar 2 anos, chegou o Shemitah, a pessoa é livre. Já cumpriu. Se a pessoa foi condenada ali, né, no primeiro ano do ciclo de Shemitah, então vai ter que puxar os 6. Né? Claro que tudo isso era avaliado também de acordo com a dívida que era contraída. Né? Tudo era avaliado. A pessoa, se contraísse uma dívida muito grande, obviamente, então, ela tinha que trabalhar mais tempo. Né? Não era só o Shemitah que libertava a pessoa. E os estrangeiros, então, não eram libertos. Eles só eram libertos sobre uma condição: se eles fossem feridos, recebessem uma ferida gravemente do seu senhor. Então o Beit Din libertava esse escravo. Por quê? O escravo foi tratado de forma desumana. Obviamente, mesmo sendo estrangeiro, um escravo estrangeiro, né? Viu, Javier? Se quiser sentar perto do vento aqui, fica à vontade. Não, as leis avaliam para o escravo estrangeiro e para o escravo, né? Claro, o estrangeiro que é escravo do povo judeu, povo Israel, né? De Israel. Então as leis valiam nesse sentido. Então digamos que o estrangeiro, né, ele está lá, escravo eterno. Não vai sair no Shemitah e não vai sair no jubileu. Mas ele tem que ser bem tratado. Como eu disse, existem regras para o escravo. O escravo tinha que ser muito bem tratado. Se ele fosse ferido, espancado pelo seu senhor, de maneira que ele perdesse um olho, ou perdesse um membro, um dedo da sua mão, sendo ali castigado pelo seu senhor, então o escravo ele era liberto, mesmo sendo estrangeiro. E ele era liberto na mesma hora. Na mesma hora. Porém, nós vamos ver que com o povo de Israel, aí o sapato já aperta, era mais rígido, com um escravo hebreu. Mas nós vamos ver aqui mais para frente. Muito bem. Verso 4. Se seu senhor lhe der uma esposa, e ela tiver filhos ou filhas, a esposa e os filhos dela pertencerão ao seu senhor, e ele sairá sozinho. Então ele foi vendido como escravo, ele era solteiro. Lá na escravidão, pagando a sua dívida trabalhando, o seu senhor deu a ele uma esposa. Uma esposa, não uma namorada, né, que ele vai ficar ali tendo relação para procriar e gerar escravos para o seu senhor, não. É uma esposa. O senhor deu uma esposa para esse escravo. Ele tinha lá uma serviçal, que era serva dele, e aí os dois se apaixonaram, o senhor consentiu, não pode casar. E eles casaram, constituíram família, filhos ali, enquanto ele está cumprindo, né, a escravidão dele. Mas digamos que chegou o Shemitah, chegou o dia que ele vai ser liberto. Se ele entrou sozinho, ele sai sozinho. A família dele fica com o seu senhor. Nós vamos ver isso mais para frente também. Então, ele vai sair sozinho. Verso 5. Se o servo disser claramente, amo a meu senhor, minha esposa e meus filhos, não sairei livre. Olha só o peso desse verso. Você já viu algum escravo dizer que ama o seu carrasco? É difícil. Um escravo dizer que ama o seu carrasco. Por quê? Porque geralmente o carrasco oprime o escravo. Geralmente o escravo, ele odeia o carrasco. Porque o carrasco bate com o chicote nas costas, o carrasco humilha, oprime. Mas as leis para a escravidão,
eram tão... as leis para a escravidão que Hashem vai estipular aqui garantem tanto o direito do escravo que está ali cumprindo a sua dívida, que o escravo ele era tão bem tratado, e essa é a lei da Torá, o escravo tem que ser bem tratado, que ele era tão bem tratado que ele chegava a ponto de dizer, eu amo o meu Senhor, de tão bem tratado que ele tinha que ser. Se ele pensasse assim, ó, quer saber, se eu sair daqui livre, a minha vida lá fora vai ser mais difícil do que a minha vida aqui dentro. Porque o homem não tem propriedade, o homem não tem, né, não tem emprego. E ele vai pensar, não, eu vou passar mais dificuldade lá fora. Aqui eu tenho tudo, tenho casa, tenho comida, tenho, né, vestimenta, tenho tudo, trabalho e todos os meus direitos são garantidos. O escravo tem a opção de ficar na escravidão. Ele vai ficar sendo um escravo eterno. Um escravo eterno. Porém, no jubileu ele vai sair. Ele vai ter que sair no jubileu. Porque não é essa a vontade do eterno que uma pessoa seja escravo. Mas eles eram tão bem tratados que se ele pensasse, não, aqui eu tenho uma vida melhor do que lá fora, ele quiser ficar, aí então nós vamos ver que existe um processo ali, né? Que ele tem que fazer, tem que chegar diante do Beit Din, que o condenou como escravo, que o vendeu como escravo, o tribunal julgava a causa, né? E ele que decretava se a pessoa tinha que ser escravo ou não. Eles tinham que chegar diante do Beit Din, dos juízes, e aí então ele tinha que ser levado até a porta desse senhor, e com uma sovela eles furavam a orelha do escravo, isso como um sinal dizendo ali, né, que ele está ali porque ele quis, né? Porque a princípio a Torá não quer que ninguém seja escravo. Essas leis são leis que foram formuladas por Hashem para que haja ordem, para que não haja golpe no meio do povo. A pessoa pede um empréstimo, não paga, então ela vai ter que trabalhar de alguma forma, ela vai ter que pagar, se não tiver bens, vai ter que trabalhar para pagar. Baruch Hashem. Então ele vai dizer, eu amo a meu Senhor. Ele vai ter que sair sozinho. Lembra o verso 4 que diz, se o Senhor deu esposa, filhos e filhas, né? E ele chega ali o tempo de ele sair, ele tem que sair, ele entrou sozinho, e aí ele vai ter que sair sozinho. Então, digamos que ele pense assim, pô, eu constituí família aqui, sou bem tratado aqui, e mais, a minha família está aqui, minha mulher está aqui, meus filhos estão aqui, como que eu vou sair livre? Não vou ficar em paz com isso. Então, obviamente, ele tem a opção de dizer que quer ficar. Né? Ele quer ficar, não sairei livre, ele fala. Verso 6. Então seu mestre o trará aos juízes. Interessante aqui. Porque nesse verso 6, quando fala que o seu mestre, o seu senhor, né, o trará aos juízes, vai aparecer a palavra hebraica para juízes ali, Elohim. Elohim. Que é a mesma palavra que nós usamos para se referir a Hashem, como Deus, uma autoridade, né? Como o governante supremo, Elohim, né? Ou seja, aqui também vai aparecer a palavra Elohim para os juízes, né? Como explicar isso, né? Obviamente existem regras dentro do entendimento judaico, porque a palavra Elohim, ela está aqui aparecendo de forma substantiva e não de forma absoluta. Porque a palavra Elohim, na verdade, ela está no plural. A palavra Elohim, ela é o plural da palavra Elohá. Elohá, o plural da palavra Elohá é Elohim. Ou seja, claro que vai haver muitos estudiosos e pregadores que vão dizer que isso aqui é plural porque Hashem é 3. Hashem é 3, então é por isso que é Elohim, está no plural. Mas na verdade não, né? Porque o entendimento judaico dessa palavra no plural
Significa que o poder emana dele, como ele é todo poderoso, então dele deriva os outros Elohim, ou seja, dele emana todo o poder. Elohim no plural então vem com uma conotação de que Hashem, ele é aquele que tem a suprema autoridade. Nesse sentido. Porque nós vamos ver, por exemplo, lá no Sefer Bereshit, Bereshit bara Elohim et hashamayim. No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. Aqui nesse passuque de Bereshit capítulo 1, verso 1, a palavra Elohim vai aparecer na forma absoluta, não substantiva. Porque o verbo que o antecede está no singular. Veja, no princípio criou Deus, e não no princípio criaram os deuses. Na forma absoluta, criou, ou seja, não estaria bará, mas baru. Bereshit baru Elohim, ou seja, no princípio criaram os deuses. Mas não está baru, está bará. No princípio criou Deus, forma absoluta. Então está se referindo a Hashem. Quando nós vamos no Terrilim, Salmo 82, verso 2, vai dizer, Hashem está nitzav, ou seja, em pé, no meio da sua corte, né, e julga entre os juízes. No português, se vocês abrirem João Ferreira de Almeida, vai estar julga entre os deuses. Só um minuto. Julga entre os deuses, está na hora do remédio. Julga entre os deuses. Está errada essa tradução. Hashem não julga entre os deuses. A palavra lá é Hashem julga no meio dos Elohim. Ou seja, esses Elohim é a corte suprema de Israel, que são juízes. Hashem está em pé e julga entre os seus juízes. Nós sabemos que dentro da esfera celestial existem 10 classes de seres celestiais, do qual uma dessas classes de seres celestiais se chama Elohim. E esses Elohim, na verdade, são o Sanhedrin Sheemala, o tribunal, o sinédrio celestial. Elohim, por que eles vão ganhar esse nome Elohim? Porque segundo a Kabbalah judaica, o entendimento judaico, estes seres Elohim, que são juízes de um tribunal Sheemala, celestial, eles têm um atributo divino, o atributo da onisciência. Tem gente que diz que só Hashem é onisciente. Não, esses seres também são oniscientes. Esse Sanhedrin celestial, o sinédrio, o tribunal celestial, também é onisciente, porém, a onisciência deles é limitada. Mas eles são oniscientes. Por exemplo, a pessoa aqui na Terra cometeu um crime. O tribunal Sanhedrin terrestre, ele vai julgar segundo aquilo que os olhos veem, segundo aquilo que as provas, né, as evidências, aquilo que eles conseguem enxergar, eles vão julgar. Não é assim que funciona com o tribunal celestial, porque o tribunal celestial, ele vai juntar também as provas, as evidências, é tudo registrado, porém o Sanhedrin Sheemala celestial, ele consegue ter acesso àquilo que a pessoa estava sentindo na hora que cometeu o crime. O tribunal celestial, os nossos Chachamim dizem, eles pesam tudo, tudo está ali nesse tribunal, eles vão julgar, vão pesar e vão dar exatamente a sentença que essa pessoa merece ter. Se a pessoa cometeu o pecado, querendo cometer o pecado, o Sanhedrin Sheemala vai dar uma sentença, vai julgar de uma maneira. Se a pessoa cometeu o pecado, mas lá no fundo ela não queria,
Ela fez, mas já se arrependeu, ou fez já arrependido. Foi por um impulso e ela está indo cometer esse pecado, mas ela já está arrependida antes mesmo de... Tudo isso o Sanhedrin Shemala tem acesso. E ele vai julgar isso também, vai pesar isso também. Então, digamos que a pessoa foi ali cometer um grave pecado, o Sanhedrin Shemala vai emitir o decreto. Eles não são seres que foram criados para ter misericórdia. Só Hashem tem misericórdia. Só Hashem conhece a tchuvá do coração do homem e conhece as profundezas do espírito do homem. Esse Sanhedrin Shemala, apesar de ser onisciente, como eu disse, é uma onisciência limitada. Não conhece a tchuvá do ser humano. Eles foram criados para não ter hesed, misericórdia, e sim para exercer justiça, de acordo com a Torá. Então a pessoa cometeu um pecado, ele vai emitir o decreto e vai chegar diante de Hashem. Hashem julga no meio dos Elohim, está lá, dos seus juízes, Salmo 82. Eles vão emitir o decreto, mas quem dá o veredito final é Hashem. Eles vão emitir o decreto e vão dizer, ó, de acordo com a tua lei celestial, a pessoa que cometeu tal pecado, ela tem que pagar essa pena aqui, ela vai ter que sofrer isso aqui. Hashem pega esse decreto. Como Hashem tem acesso à tchuvá do ser humano, Hashem vai decidir de fato quantos % da pena vai ser aplicado. Mesmo que a pessoa seja um urachá, um perverso, Hashem é rico em misericórdia. É os 13 atributos da misericórdia divina, relatados lá na Parashá Kitzá. Um deles é a misericórdia para com o perverso. Hashem, ele ainda tem misericórdia daquele que faz mesmo para afrontar Deus. Eu vou fazer isso aqui porque eu sei que Deus não gosta, eu vou afrontá-lo fazendo isso. Eu sei que Hashem não gosta de avodazará, idolatria, eu vou idolatrar aqui já para ferir o coração de Deus. Mesmo assim, Hashem tem misericórdia, é um dos atributos de Hashem lá, dos 13 atributos da misericórdia divina. Hashem vai pegar o decreto e vai dizer para os malachim, aplica 20% da pena que foi emitida pelo Sanhedrin Shemala, nesse sentido. Então já falamos um pouco sobre isso, né? Mas vamos seguir aqui para não sair do contexto, que o nosso horário está passado. E tem coisas bem interessantes que eu quero falar aqui rapidinho. Vamos lá. Então, ele vai ser trazido, né, até os juízes, até os Elohim, e o trará até a porta, ou o batente da porta, e o seu senhor furará sua orelha com um furador, e ele o servirá para sempre. Para sempre. Só que esse sempre aqui, neste caso, é até o jubileu. Ele não vai servir para sempre até morrer. Chegou o jubileu, ele vai ter que... Então ele vai passar vários ciclos de Shemitah, de ano sabático, vários ciclos, muitos anos. Quando chegar o jubileu, ele é liberto. Verso 7. Se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como os escravos, os outros escravos. Olha bem. Quando que um homem vendia sua filha como escrava? Poderia isso? Poderia. Os nossos sábios explicam, se a família é muito pobre, e a jovem tem condições de trabalhar, mas ninguém consegue dar um emprego para ela, ninguém dá um emprego para ela, pelo fato de ela ser jovem, então ela vai ser vendida como escrava. E aqui, na verdade, não é nem jovem, é uma criança. A criança vai trabalhar como uma escrava doméstica. Os sábios vão explicar isso aqui. O comentário rabínico Rashi vai trazer a explicação sobre isso. O Ramban vai trazer a explicação sobre isso. Ibn Ezra vão trazer a explicação sobre isso. E ambos concordam que a criança, então, ela vai trabalhar, claro, vai ter seus direitos, os seus horários, ela vai trabalhar na casa, não é serviço pesado.
vai trabalhar limpando, auxiliando na cozinha, né? Mas qual é a intenção dos pais de vender a sua filha criança como escrava? Para ajudar na condição financeira da família. A intenção dos pais que vendem a sua filha ainda criança é, de uma certa forma, fazer com que o filho do Senhor que a comprou, talvez se case com ela. Ela se casando, ela vai ter um bom dote e a família com certeza vai ser auxiliada e vai sair da condição de miséria, nesse sentido. Mas digamos que o Senhor compre ela como escrava, mas ele mesmo, que ele poderia também esperar ela crescer e se casar com ela, mas ele não quer. E o filho dele também não quer. Ela vai trabalhar ali até o Shemitah ou até o jubileu e vai sair livre. E a terceira condição também que libera, que pode antecipar. Digamos que o homem foi lá, comprou a garota, a menina como escrava e pagou, vamos dar um exemplo aqui, 100 mil reais. E a criança está trabalhando, quando chegar o Shemitah ela sai livre. E ainda vai sair com sua indenização pelo seu trabalho. Chegou o jubileu, ela vai sair com a sua indenização. E tem uma terceira condição também que pode antecipar a liberdade dessa menina. Os sábios vão dizer, quando começa a crescer os pelos pubianos. Quando começou a crescer, ela tem que ser libertada da escravidão. E ela vai sair livre com sua indenização. Porém, vamos ver aqui o verso. Vai dizer, se um homem vender a sua filha como escrava, é o verso que nós estamos aqui, ela não sairá como os outros escravos. O que esse verso está dizendo? Eu expliquei ali a situação quando uma garota, uma menina é vendida como escravo. As situações que levam um pai a vendê-la. Como eu disse, ela vai sair no jubileu e no Shemitah. Né? No Yovel e no Shemitah. Porém, ela não vai sair como os outros escravos. Como assim? Porque Deuteronômio 15, verso 18, vai dizer que os escravos hebreus saíam, eles têm que sair no Shemitah e no jubileu. E ela também tem que sair no Shemitah e no jubileu. Deuteronômio 15, verso 12. Então, como aqui o texto da Torá está dizendo que ela não sairá como os outros escravos? Os sábios explicam, ela não sairá como os escravos estrangeiros. Porque os escravos estrangeiros não saem. Eles não saem. Então, como que ela não vai sair como os outros escravos? Se o estrangeiro não sai. Mas se ele for ferido, como eu mencionei, furar um olho, se o senhor dele bater nele, furar um olho, ou agredir de maneira que ele perca a ponta de um dedo, ou perfure um órgão vital dele ali, ele tem que sair liberto na mesma hora. Então ela não vai sair como eles, porque eles, os estrangeiros, quando eram feridos, saíam na hora. Mas o escravo hebreu, quando era ferido, ele não saía na hora. Veja bem, nesse caso, a lei da Torá é mais rígida para o escravo hebreu do que para o escravo estrangeiro. Então, como que ela vai sair? Ela não vai sair conforme os estrangeiros, que quando são feridos, tem que sair na hora. Ela não. Se o senhor dela bater nela e furar o olho, o Beit Din diz que ela não vai sair, ela vai ter que esperar o Shemitah ou o jubileu, ou os seus pelos pubianos crescerem, para sair. E quando ela sair, aí sim, aí o senhor que a feriu, o Beit Din decreta, e ele vai ter que dar a indenização dela pelo trabalho e a indenização pelo olho que foi perfurado. Olha só que interessante. Aí ele vai ter que pagar lá, quando ela sair, ele vai ter que pagar tudo. O olho que foi perfurado. Isso é interessante. Nós estamos, vai conectar com a Brit Hadashah isso aqui. Vamos lá. Verso 12. Quem bater em um homem para que morra, certamente será morto.
Então, se o senhor do escravo, né, bater, deixa eu ver aqui. Na verdade, aqui, ele não está falando da escravidão aqui. A pessoa matou, ela vai ser morta também. Punição de carete. Vamos lá. Eu tenho que correr por causa do tempo. Estou adiantando aqui, porque o nosso tempo está passado. Vamos lá. Eu já vou explicar qual é o tipo de indenização que o Senhor paga se caso ele fura o olho de uma jovem. A jovem trabalha mesmo com o olho furado, no Shemitah e no Yovel, no jubileu, ela é solta, ela é liberta. E na saída ele tem que pagar para ela a indenização do seu trabalho e ainda tem que pagar a indenização do olho que foi perfurado. Nós já vamos entrar nisso daí. Porque justamente também tem um versículo aqui que vai abordar da mesma maneira. Verso 18 e 19. Se dois homens pelejarem, ferindo-se um ao outro, com pedra ou com um punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a se levantar e andar sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Vamos lá, então 2 homens brigaram. E um saiu ferido de maneira que ficou acamado. Passou um tempo, este homem, ele conseguiu se levantar novamente. Ele não ficou acamado para a vida toda, não ficou paralítico. E ele começou a caminhar. Então a pessoa que o feriu vai ser absolvida. Ó, vai ser absolvido. Tu não vai morrer. Porque o texto anterior diz, se matar, tem que morrer. Como a pessoa se levantou, se feriu, mas se recuperou, então o que feriu vai ser absolvido. Mas vai ter que pagar o tempo que a pessoa ficou parada e o fará curar novamente, totalmente. Vamos explicar isso daí. A Mishnah vai explicar isso. 5 tipos de restituição por nezek, danos, por danos, nezikim, por danos. Primeiro a restituição, né, que deve ser feita, aqui os 5 tipos de restituição que existe na Torá e que a Mishnah vai legislar. Restituição por dano físico, em hebraico nezek, fale, nezek, nezek. É a restituição por dano físico. Existe a restituição por dor física, tsa'ar, restituição por dor física. Restituição pelo preço de um médico, nós chamamos de ripui. Restituição por lentidão e desemprego, a Mishnah chama isso de shevet. E a restituição por vergonha, pela vergonha que a pessoa passou. Nós chamamos disso de restituição boshet. Ou seja, existem 5 tipos de restituições. Então, digamos que o senhor da escrava furou o olho dela agredindo ela. Existe lá o verso, olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, né? Se eu não me engano, tem até aqui ó, no verso 25, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Olha o verso 26, se um homem ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e destruí-lo, deve deixá-lo ir livre por causa do seu olho. Aqui se refere ao escravo estrangeiro. Ok? Mas no verso 25 vai dizer queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Existe o verso lá, olho por olho, dente por dente. Como que as pessoas têm ideia desse verso?
Dois homens brigaram, um furou o olho do outro. O que vai acontecer agora? O que furou o olho do outro vai ter que ser, o olho vai ter que ser furado também. É assim que as pessoas interpretam, né? Ah, a pessoa brigou lá, quebrou o braço do outro. Não, então o braço dele vai ter que ser quebrado também. Não, não é assim que funciona. Não é isso que a Torá está dizendo. As pessoas, quando olham para a lei de Deus, pessoas que não compreendem a Torá, olham para a lei de Deus e dizem, não, a Torá é rígida demais, Deus era carrasco. Que nem diz o Justino, né? O Marcião, que é um dos pais da igreja. Não, o Deus do Antigo Testamento é um Deus carrasco, o Deus do Novo Testamento é o Deus bonzinho. O Marcião fala sobre isso. Não, porque a Torá, quando fala olho por olho, dente por dente, não está falando que o olho da pessoa também tem que ser furado, o olho do agressor tem que ser furado, ou o dente tem que ser arrancado também, não. Para nós compreender isso, nós temos que entender esses 5 tipos de restituição que a Mishnah nos ensina. Nezek, dano físico, tsa'ar, dor física, ripui, o preço de um médico, shevet, lentidão ou desemprego, vergonha, que é boshet, é os 5 níveis de restituição. Então vamos lá, recapitulando. 2 homens brigaram. Na briga, um homem furou o olho do outro homem, vazou o olho. A pessoa que teve a vista vazada, ela vai levar, ela teve o prejuízo, ela teve um nezek. A pessoa que é prejudicada, em língua hebraica, a Mishnah chama de mazik, perdão, o nizak. Nizak é a pessoa prejudicada. O que prejudicou é o mazik. E é interessante porque o Talmud vai, quando se refere a demônios, eles se referem aos demônios como mazikim, aqueles que causam danos. Mazikim, a mesma expressão. Então o que causa dano é o mazik. A pessoa prejudicada é o nizak. O nizak que teve a vista furada leva o caso para o tribunal. Tive o olho furado. O cara me feriu lá numa briga, traz o caso a juízo. Uma notificação é emitida para o agressor tem que comparecer no tribunal, e aí então os dayanim, os juízes, vão ter que julgar a causa. Como que era feito? Como que era o olho por olho, dente por dente? Ou seja, o tribunal vai perguntar para a pessoa prejudicada, qual é a tua profissão, para a pessoa prejudicada, veja bem, qual é a tua profissão? E a pessoa lá com um pano no olho, um tapa-olho, né? Vai dizer o seguinte, a minha profissão, Vossa Excelência, é ourives. O que o ourives faz? Trabalha com joia, trabalha com olho. Para ele poder avaliar a joia, ele trabalha com a visão. Então o juiz vai perguntar, qual é o teu olho diretor? Existe um olho que a gente consegue enxergar com mais clareza. O olho diretor, até quem faz aula de tiro, até aqui o nosso irmão é militar, sabe? Que existe o olho diretor, é o olho que a gente tem mais habilidade para mirar, né, uma arma de fogo, no caso na questão de militarismo, né? Então tem o olho que a gente tem mais habilidade. Geralmente é o lado dominante da pessoa. Se a pessoa é canhoto, né, então é o olho esquerdo. Se a pessoa é destra, pode ser o olho direito. Mas pode ter exceções também. Mas enfim, qual é o teu olho dominante, o teu olho diretor? Aí a pessoa prejudicada vai dizer assim, ó, é o meu olho esquerdo, é o olho que foi furado. É o meu olho esquerdo. Os juízes vão entender, então, esse homem teve um grande prejuízo. Primeiro, porque o olho foi furado. Segundo, porque ele não vai ter a mesma eficiência no seu trabalho. Se ele é ourives, ele trabalha mais com o olho esquerdo, a habilidade do trabalho dele é mais com o olho esquerdo, então, obviamente, ele vai ter um prejuízo. E aí o Beit Din vai perguntar, bom, o senhor já se recuperou, recebeu atendimento médico,
como que está o seu desempenho no seu trabalho. A pessoa, o Nizak, o lesionado, o prejudicado, vai dizer o seguinte: não, eu tive uma queda na minha renda. A minha renda, vamos botar aqui um exemplo, era 10 mil reais por mês. Estou usando um valor hipotético. A minha renda era 10 mil reais por mês. Depois que eu fui ferido pelo Jacó, naquela briga, eu não ganho mais 10 mil reais por mês, eu ganho 7. Não tenho mais a renda que eu tinha antes. Se fosse hoje, os juízes iam pedir o comprovante de renda, né, para ver se de fato ele ganhava isso. Mas existia, né, meios para saber. Então, o que o Beit Din vai julgar? Você passou algum constrangimento devido a... Passei. Vergonha. As pessoas riem de mim na rua, me chamam de caolho. Dando um exemplo. A pessoa passou uma vergonha. Quais são as suas... Quanto o senhor gastou de despesa médica para se recuperar? Gastei tanto com médico, lá com remédio, até eu me recuperar. Está aqui as notas. O juiz vai decretar. Tem testemunha? Tem, todo mundo viu, foi o fulano. Existe 3 testemunhas. Obviamente, claro, para encurtar, as testemunhas também são interrogadas, para ver se são confiáveis, né? Vão puxar lá o DIP das testemunhas, para ver se não tem histórico de ser falsa testemunha, se são pessoas realmente idôneas. Não, as testemunhas são idôneas, são testemunhas válidas. Não, todos nós vimos, foi realmente o Jacó que feriu o Reuven lá na briga e deixou ele cego. Aí então o Beit Din vai decretar. Primeiro, dano físico, nezek. Primeira sentença. O tribunal chegou a uma decisão, eles vão dizer. O mazik, que é o agressor, foi condenado por nezek. Ou seja, a pessoa, o nizak, a pessoa que foi agredida, lesada, ganhava 10 mil reais por mês. Depois da agressão, ganha 7. Então, o que é o nezek aqui? Que ele foi condenado. Vai ter que pagar a diferença do salário dele. Se ele ganhava 10, agora ganha 7, tu vai pagar esses 3 mil, essa diferença, para ele, pelo resto da vida. Não significa que ele vai perder o olho também. Ele vai arrancar o olho. Pelo resto da vida, vai pagar a diferença do valor monetário. Ele ganhava 10, agora ganha 7. Vai pagar pelo resto da vida a diferença, 3 mil reais. É a sentença de nezek. Neste caso também era avaliado outra coisa. O juizado poderia fazer a avaliação de outra forma. Eles poderiam fazer uma avaliação hipotética da pessoa que foi lesada, se ela fosse vendida como escrava antes de ser agredida, qual seria o valor? E qual seria o valor dela vendida como escrava com um olho ferido? Antes e depois da agressão. Uma avaliação hipotética. A diferença, obviamente, havia uma diferença. Também o agressor, o mazik, ele poderia também pagar a diferença, essa diferença para o resto da vida. Teve dor física? Tive. Tive muita dor, Vossa Excelência. Então, o seguinte, o tribunal vai avaliar a dor que ele sentiu. Como que ele faz isso? Existe louco para tudo. Então, o tribunal vai chamar alguém e vai dizer o seguinte: quanto você estaria disposto a ganhar para sofrer a dor que ele sentiu? Se a pessoa falasse, estaria disposto a ganhar 50 mil reais para perder um olho, ou 1 milhão de reais. Né? Existe? Não, eu gostaria de ganhar 50 mil reais para perder o olho e sentir a dor que ele sentiu.
Porque realmente existiam pessoas abaixo do nível da pobreza que faziam essas coisas às vezes para poder ganhar dinheiro. Né? Claro que não existia ninguém que dava dinheiro para te ferir, mas que estariam dispostos a fazer isso para ganhar dinheiro, a sofrer isso para ganhar dinheiro. Então, mas era hipotético. Eu ganharia 50 mil reais para perder a minha vista esquerda. Então, o Mazik vai ter que pagar, além dos 3 mil reais, que ele vai ter que pagar para o resto da vida, a diferença do salário, vai ter que dar uma indenização de 50 mil para o Nizak, o prejudicado. E vai dar 50 mil já de cara e vai continuar pagando 3 mil a diferença para o resto da vida. Aí o tribunal vai olhar para ele e vai dizer: quanto foi os teus gastos mesmos com os médicos e com os remédios e tal? Aí vão apresentar as notas. O Mazik, o agressor, vai ter que pagar todas as despesas médicas com remédios que o Nizak, o prejudicado, teve que pagar. O Shevet. E a vergonha? Passou vergonha, fui constrangido, tudo era avaliado. Às vezes a pessoa estava ferrada. O agressor estava ferrado. Tinha que restituir, pagar. Tinha casos que tinha que pagar esses 5 níveis de restituição. Outros casos não. Outros casos era só o Nezek, era só o Tsa'ar. Outros casos era só o Ripui. Outro caso era só o Shevet. A pessoa quebrou uma perna, a pessoa quebrou um braço. A pessoa trabalhava como pedreiro. Quebrou o braço, não perdeu o braço, quebrou o braço. Ela teve que ficar parada de repouso em casa. Esse tempo que ela ficou parada em casa, sem trabalhar, se recuperando, o agressor vai ter que pagar as contas dela e sustentar ela enquanto ela estiver parada em casa. É o Shevet. É a questão. Se a pessoa foi desempregada, vai ter que sustentar ela até ela arrumar um emprego, até ela se recuperar e arrumar um emprego. No caso de lentidão, vai ter que pagar até a pessoa se recuperar. Então, existem níveis de restituição. Obviamente, vamos para a Brit Hadashah agora, para nós encerrar. Obviamente, na época de Yeshua, nós sabemos que o cenário era caótico. Cenário social, cenário em comunidade. O cenário social era caótico. Por quê? O povo sofria de uma síndrome. O povo sofria de uma síndrome chamada de Sinat Rinan. O ódio gratuito, o ódio infundado. As pessoas se odiavam de graça. Olhou para mim de cara feia, já não gostei da cara dele. Hoje em dia é assim, mas imagina, naquela época era pior. Mashiach, Yeshua, veio exatamente nesse tempo. Será por acaso? Será por acaso que Hashem envia o Messias exatamente numa época em que o Sinat Rinan em Israel era muito forte? Mais alto nível de todos. Hashem fez isso de propósito. Enviou o seu filho numa época em que o povo se odiava de graça. Por quê? Porque Hashem quer garantir que o seu filho seja rejeitado. Que se Mashiach fosse aceito, então, obviamente, não teria capará, ele teria que sofrer, Mashiach tinha que sofrer. Mashiach tinha que passar pela dor do madeiro, pela humilhação, tudo, derramar seu sangue. Está escrito lá em Yeshayahu 53, foi do agrado de Hashem moê-lo. Hashem que escreveu isso. Quem matou o povo judeu, quem matou Yeshua, Jesus, né? A acusação do mundo cristão é, quem matou Jesus é os judeus. Lutero falou isso aí na sua carta, os judeus e as suas mentiras. Povo judeu, raça desgraçada, maldita que matou Jesus. Os pais da igreja falavam isso.
Então, por muito tempo, um antissemitismo é colocado na mente das pessoas, isso é herdado, de que o povo judeu é o culpado. Não, o povo judeu matou, negou, povo ruim, raça desgraçada. Não. Hashem matou Yeshua. Foi do agrado de Hashem moê-lo. Está escrito. Hashem, como tinha isso no plano, ele pensou o quê? Eu preciso garantir que isso seja. Claro que as profecias tudo apontavam para um tempo, e também o povo começou a se encaminhar, tudo o cenário foi preparado para que Yeshua fosse rejeitado. Os Sanhedrin não eram formados por juízes que eram realmente capacitados para estar ali, eram juízes impostores, o sacerdócio era impostor, até nós estávamos conversando sobre a questão da corda que era amarrada na cintura do sumo sacerdote, que ele entrava lá amarrado na corda, que se caso ele morresse tinha que puxar pela corda. Essa questão da corda, ela é posterior à Torá. Foi na época em que o sacerdócio era impostor. Na época ali de Yeshua. Porque como o sacerdócio era impostor, o sumo sacerdote também não era da linhagem de Aharon. Então, muitos sumos sacerdotes, o Talmud vai falar sobre isso, morreram nessa época, porque eles não eram da linhagem de Arão, e entravam no Kodesh HaKodashim, a santidade aqui do chá de Hashem fulminava eles. E agora, para tirar o corpo, como tem que fazer, então eles adotaram medidas para poder puxar o corpo. Amarravam cordas na cintura dos Kohanim, dos sumos sacerdotes, para quando eles entrassem, caso eles morressem, então eles puxavam pela corda, porque era certo que ia morrer. O Talmud vai dizer que num só dia morreu 2, porque tinha 2 sumos sacerdotes na época, tinha o oficial e tinha o reserva, que servia de estepe, né? Que inclusive, na semana de Yom Kippur, 7 dias antes de Yom Kippur, o sumo sacerdote oficial, ele ficava dentro de um quarto, dentro do seu quarto, na sua residência, no Yom Kippur. E a residência do sumo sacerdote, às vezes ficava fora de Jerusalém, às vezes ficava dentro de Jerusalém, às vezes ficava até no templo. O sumo sacerdote tinha autonomia onde ele queria morar. Então o sumo sacerdote ficava 7 dias dentro da sua residência. E o sumo sacerdote que era ali, estava de estepe, ele estava ali como um substituto, esse sumo sacerdote ficava atuando no templo durante a semana, enquanto o oficial ficava se santificando, para não acontecer de ele tocar num morto, ter uma impureza, contrair uma tumá, uma impureza, e comprometer o serviço dele de Yom Kippur. Ele tem que estar santificado. Então havia essa precaução. Veja bem. Então, o sumo sacerdote tinha 2, o reserva e tinha o oficial. O Talmud vai dizer, na época em que o sacerdócio era impostor, os 2 morreram no mesmo dia. Em um só dia, 2 morreram. Então, tinha esse negócio de amarrar corda, porque o sacerdócio era impostor, o Sanhedrin, o Sinédrio era impostor, não eram sábios, não tinham a capacitação que deveria ter para estar lá. Ou seja, tudo, o povo sofrendo de Sinat Rinan, ódio infundado, e Yeshua vem e nasce exatamente num cenário como esse. Me diga. Hashem preparando tudo, o filho, e outro Yeshua vem desprovido de beleza, de formosura, para confundir tudo isso para ser rejeitado. Yeshua, ele vai sofrer o que sofreu, mas enfim, Yeshua vai trazer a mensagem. Veja bem, para vocês compreenderem. Vocês acham que eu perdi o fio da meada? Eu não perdi, viu? Eu não perdi o fio da meada, vocês vão ver agora, para encerrar. Como o cenário era de Sinat Rinan, de ódio infundado, ódio gratuito, as pessoas se processavam por qualquer motivo. Lembra lá 5 níveis de restituição? Se uma pessoa me ofendesse numa discussão, eu levava a juízo. Não, a pessoa me ofendeu lá, me senti humilhado, quero minha indenização. Aí o caso era levado para juízo.
Lembra lá do Boshet? É o caso da vergonha. A pessoa me humilhou, juiz. Me humilhou, fui envergonhado na frente de todo mundo. Tem testemunha? Tem, está aqui. Às vezes até falsa testemunha era, mas às vezes eram testemunhas verdadeiras. O caso às vezes aconteceu mesmo. O juiz avaliava e dizia, tá, não, por Boshet, a restituição é tanto. Um valor lá, um valor pequeno, pela humilhação. A pessoa saía, foi indenizada, saía, ganhei um dinheirinho. E Yeshua vai trazer a mensagem. Lestes o que está escrito. Veja bem, as pessoas se processavam por qualquer motivo. Ódio infundado. E Yeshua vem para retificar isso aí, ele vem para tentar mudar isso aí no povo. Implantar algo neles. Porque de acordo com a Torá Shebialpé, que é a Torá oral, ainda não era Mishnah, Mishnah veio ser depois, quando Yehudá Hanassi escreveu a Torá oral, aí ganhou o nome de Mishnah. Mas na época de Yeshua não tinha escrito, isso aqui era uma Torá oral. O Sanhedrin tinha tudo isso na cabeça. Esses níveis de restituição. E Yeshua vem para implantar algo no povo. Não, esse povo precisa ter a verdadeira compreensão, porque o povo estava embasado na lei. Ah, me xingou, já processava para ganhar um dinheirinho. De acordo com a lei, isso está correto? Está correto. A lei dá brecha para isso. Está respaldado na Torá. Mas Yeshua vê o quê? Que o povo está fazendo isso a torto e direito. Cadê o amor? Cadê a misericórdia? Cadê? Ódio infundado é o que predomina. Yeshua, é como se Yeshua estivesse falando, vocês estão usando brechas na lei para se beneficiar em cima do próximo. Onde está o amor? Onde está a misericórdia? É quando Yeshua, esse pano de fundo, Yeshua vai dizer, lestes o que está escrito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, se alguém te ferir o teu rosto, oferece o outro lado. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém pedir para te caminhar 1 milha, caminha 2. O que Yeshua está falando aqui? Yeshua conhece as leis de restituição. Quando Yeshua fala, se alguém te ferir de um lado, oferece o outro lado, Yeshua está embasado aonde aqui? No Boshet, na vergonha. Um homem ser esbufeteado na frente de todo mundo, isso envergonha o homem. E também está embasado na lei de tsa'ar, de dor, ali na restituição por dor física. Yeshua está dizendo, se alguém cometeu uma ofensa para ti no nível de tsa'ar, que é dor, te causar uma dor através de um tapa, e vergonha, Boshet, Yeshua está dizendo, não leva o caso para tribunal para ganhar um dinheirinho em cima dele. Oferece o outro lado. Yeshua está querendo, o que Yeshua está trazendo aqui? Yeshua está trazendo a misericórdia. Porque essa é a essência da Torá. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Essas leis Hashem deu para que haja o quê? Ordem, disciplina. E toda ordem vai gerar o quê? Progresso. É o que está escrito na bandeira. Ordem e progresso. Quando tem ordem, tem progresso. Quando tem desordem, não tem progresso. Então Hashem dá ordem para que gere progresso. É para isso que as leis de Mishpatim foi entregue. Para que haja justiça no povo. E iniba o agressor, iniba o golpista, iniba as pessoas de dar golpe, para que possa inibir a malandragem, as pessoas se aproveitar uma das outras, enfim, botar ordem na casa. São leis que Hashem deu, mas a Torá também diz, ama teu próximo como a ti mesmo. E Yeshua está dizendo, vocês são muito bons em Mishpatim. Vocês são muito bons em Mishpatim, em exercer juízo, querer ganhar dinheiro, quando é vocês que são prejudicados. Vocês gostariam que alguém fizesse isso com vocês? Numa discussão, no calor da emoção, falou, vai lá ganhar um dinheirinho de ti?
O que Yeshua está falando? Ama teu próximo como a ti mesmo. Oferece o outro lado. Não leva o caso para juízo. Haja com misericórdia. O grande rabino Yahin Binsental, que é um rabino que creu em Yeshua, viveu há muitos anos, muitos e muitos anos atrás, ele creu em Yeshua e ele fez uma análise desse passuque da Brit Hadashah. E ele traz esse conceito que eu estou trazendo para vocês. Ele diz o seguinte: Yeshua aplicou aqui um conceito que os nossos sábios chamam de Lifnim Meshurat Adin, ou seja, ir além da literalidade da Torá. A Torá diz, se feriu tem que pagar, olho por olho, dente por dente. Por isso que Yeshua vai dizer, lestes o que está escrito. Mas a Torá também diz, ama teu próximo, ou seja, vai além, faz tudo, faz além do que te é exigido. E Yeshua vai falar sobre isso. O servo que só faz aquilo que é mandado, que lhe é ordenado, ele é um servo inútil. Mas aquele que faz além do que é ordenado, esse é o servo útil. O que Yeshua está fazendo aqui? Lifnim Meshurat Adin. Eu sei que a lei diz que vocês devem ser indenizados, mas onde está o amor? Vocês estão se odiando de graça. Se alguém te ferir um lado da face, oferece o outro lado. Ou seja, claro que Yeshua não está falando, se alguém te feriu um olho, tu deve perdoar. Não. Existem níveis de restituição. Yeshua não está dizendo que se alguém apontar uma arma e te ameaçar, te matar, que tu não tem o direito de te defender. Não é isso que Yeshua está falando. Todos nós temos o direito de defender a nossa própria vida, a vida da nossa família. E é por isso que a Torá diz lá, no mesmo capítulo, se um homem entrar numa casa, estiver roubando e for surpreendido e morrer, o que feriu está livre, né? Não é culpado. Isso se for de noite, mas se for de dia ele vai ser culpado. Então veja bem, nós temos o direito de nos defender, de exigir os nossos direitos. Furou o meu olho, vou ficar o resto da vida cego. Leva o caso a juízo. Se alguém te ameaçou te matar tua família, tu vai lá e defende a tua família. Legítima defesa, está livre, Yeshua não está tirando esse direito. Mas na época de Yeshua, as pessoas estavam se processando por pequenas coisas. E Yeshua vai usar o exemplo então. Se alguém te ferir de um lado da face, veja que a mensagem rabínica de Yeshua é tão precisa, porque Yeshua vai, quando ele cita, lestes o que está escrito, olho por olho, dente por dente, ele está trazendo na mente dos judeus que conhecem esse conceito, esses níveis de restituição aqui, que a Torá oral explica. Olho por olho, dente por dente, todo mundo sabe, existem níveis de restituição, quando se refere a esse verso. Mas Yeshua vai dar o exemplo, não se alguém furar o teu olho. Mas eu vos digo que se alguém furar o teu olho, oferece o outro lado, o outro olho. Não é isso que Yeshua fala. Yeshua fala, não, se alguém te ferir de um lado, te bater de um lado da face, oferece o outro lado. Ou seja, é uma agressão que não te gerou ferimento. Então, nesse caso, seja misericordioso. Não processe por qualquer motivo. Mas agora, se a pessoa furar o teu olho, aí é diferente. Então, leve o caso a tribunal. Yeshua está querendo aqui mostrar para as pessoas que não é tão assim a rigidez, não devemos ser tão rígido, mas que nós devemos agir com Lifnim Meshurat Adin. Lifnim Meshurat Adin. Ir além da literalidade da letra, da Torá. Por isso que Yeshua diz, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrarão no reino dos céus. E Yeshua vem retificando, trazendo a espiritualidade da Torá. Não só a literalidade em si, mas a espiritualidade. Porque nós sabemos, Rabi Shaul falou que a Torá, ela é espiritual, a lei é espiritual. Ela pode estar materializada através de um rolo de Torá, através de um Humash, um livro. Sim, pode estar. Mas nós temos que
ter ela na forma espiritual nos nossos corações. E agir com lifnim e shuratadim, com misericórdia. Por isso que Yeshua falou: bem-aventurado os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Hashem. E Yeshua vem trazendo a espiritualidade da Torá. Baruch Hashem. Amém, queridos Haverim? Nossa, o horário é muito passado. Mas tem assuntos que não tem como ficar pouco tempo, né? Mas, nossa, eu ainda tinha muita coisa para falar, mas vai ficar para o próximo ano, quando nós entrarmos na Parashá Mishpatim novamente. Eu ia falar aqui sobre as leis, né? Os 4 tipos de nezek que a Torá diz: Arba avot nezikim, Rashur verrabor verramav e verraever. Ou seja, são os 4 tipos de danos, de prejuízos que podem ser causados, que causam danos, né? Vai dizer o touro, o buraco, o dente e o fogo. E aí, isso aí é muito pano para manga. No próximo ano, para Parashá Mishpatim, nós vamos tratar ali se o touro escornear alguém, de modo que morra. O touro e o dono, né, o touro será morto, mas o dono, né, vai ficar livre. Mas se o touro foi avisado, se o dono foi avisado que o touro é escorneador, houve uma notificação: o teu touro é escorneador. E mesmo assim o dono não guardou o touro, não preservou o touro, deixou o touro à vontade para chifrar e matar outro. Então agora o touro e o dono vão morrer apedrejados. No próximo ano nós vamos ver isso aí. O que é essa notificação? Como que funciona? Que o tribunal emitia uma notificação para o dono do animal. O teu animal, ele é considerado perigoso, você deve cuidá-lo, senão tinha que ter notificação, porque se o animal matasse alguém, o dono também morria, então tinha que ter notificação do tribunal. Abre o olho, teu animal é perigoso. Amém, queridos Haverim? Próximo ano nós tratamos sobre isso. Que todos nós possamos aqui, embasados na Torá de Yeshua, o Mashiach, agir com lifnim mishuratadim, agir com misericórdia, sermos flexíveis. É bom estudar Torá, é bom termos Torá no nosso coração, é bom, mas é muito melhor nós termos a Torá espiritual no nosso coração e agirmos de forma misericordiosa, agirmos com bondade, com hesed, e sermos semelhantes ao nosso Pai Celestial que estás no céu. Amém, queridos Haverim? Que Hashem nos abençoe. Vamos liberar a brachá. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha veichuneka. Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Adonai osle amoiten, Hashem evarech et amo vashalom. O Senhor fortalecerá o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Em nome de Yeshua. E quem crê, diga amém. E aplauda o Senhor nesta manhã. Baruch Hashem. Shabbat shalom lekulam. Shabbat shalom mevorach. Hazak uvaruch.